Olá pessoal do Gospel Conversation. Estamos aqui como prometido todas as quartas-feiras, nesta manhã de quarta-feira, hoje às 8 horas. Estamos aqui para fazer a entrevista neste que é o mês dedicado aos baixinhos. Acho que me enquadro bem neste mês porque também sou baixinho, o mês das crianças. E estamos aqui com dois convidados que são Samuel e Clésio. que vão nos ajudar a compreender aquilo que é o ensinamento bíblico para os pequenos. Sabem que dia é que é comemorado o Dia da Criança? O dia que é comemorado o Dia da Criança é o dia 1 de junho. Isso é verdade? É. Ok. E agora, as crianças, quanto àquilo que é o ensinamento bíblico, será que as crianças têm como ter um relacionamento com Deus? Tem sim, De que maneira? buscando a Deus. Ok. E as crianças devem orar? Devem. Em que momento do dia que tu tiras algum período que te é ensinado para orar? À tarde e à noite. À tarde, em que momento, em que circunstância? Mais ou menos quando tem a explicação e quando volta. Ok. Nesse caso, ao estudar, tu pedes a direção de Deus. Sim. Ok. E há algum outro momento em que podemos orar? Sim, nós podemos orar a qualquer momento que nós quisermos. Então, nesse caso, quando acordo, eu devo orar. Sim, Ao almoçar também, antes de almoçar, eu devo orar. sim, E antes de dormir também. também. Ok. E vocês não se sentem limitados por serem crianças e terem que aprender sobre doutrina e aprender sobre aquilo que é a mensagem do Evangelho? Não, nunca pensei muito bem nisso. Temos conosco alguém que tem uma tarefa muito difícil, porque para mim é difícil trabalhar com crianças. E esta nossa convidada é a Samara de Melo, que vai nos ajudar a compreender aquilo que é o trabalho e a convivência com estes pequeninos ao longo destes dias. Samara, como é que é trabalhar com as crianças? Bem, tem a parte difícil e tem a parte fácil. Como qualquer outro trabalho, né? Porque nós quando chegamos aqui encontramos crianças que são um bocadinho mais fechadas e tem aquelas que são mais extrovertidas. As mais fechadas são as mais difíceis de trabalhar, porque elas, quando nós perguntamos alguma coisa, têm sempre aquela timidez de não querer responder. Quando nós chamamos para apresentar o louvor, não querem mesmo, então nós temos que puxar por essas crianças. E tem a parte do barulho, que é o que muita gente foge, mas é um trabalho muito satisfatório poder ver o sorriso no rosto de cada criança. No momento da palavra, você vê que elas estão a entender e estão a perceber aonde você quer chegar. Então, é um trabalho, né? Muito bom, que tem a sua parte boa e a sua parte má. Ok, há quem diga que as crianças são anjinhos, o que eu não acho assim tão anjinhos, mas a Bíblia nos diz que devemos ensinar o caminho às crianças, para o caminho a seguir, para que quando elas crescem não se desviem dela. Mas existem outras organizações não de fórum evangélicos que também têm essa tarefa, como os centros infantis, as escolas e as creches. Mas nós que temos a habilidade de transmitir não só o conhecimento social, mas o conhecimento da palavra, de que maneira é que a gente consegue compreender que as crianças absorvem aquilo que a gente transmite, né? Que são os ensinamentos da Bíblia para as crianças, e de que forma é que vocês conseguem compreender a interação deles depois daqui, quando vão para casa e quando retornam? Ok, então nós fazemos sempre um exercício que é o que deu-se na aula passada, nós fazemos lembrar na aula do momento, na aula de hoje. Por exemplo, vamos dar um exemplo que domingo passado falamos sobre a Bíblia. Então, hoje, antes de começar uma nova lição, nós vamos perguntar, meninos, o que é que demos na lição passada? E assim nós vamos poder entender quem prestou atenção e quem captou e aquele que ainda precisa de um bocadinho de ajuda. Temos mais dois convidados conosco que são Nicolau e Henrique. eles vão aqui responder algumas questões para nos ajudar a compreender aquilo que é
o pensamento dos baixinhos e dando-nos oportunidade, já que esse é o mês deles, para poderem dar a sua contribuição. Visto que as crianças têm como primário pensamento diversão e brincadeira, cá naquilo que é o ensinamento bíblico, de que maneira é que vocês se divertem? Nós se divertimos consoante as coisas que nós fizemos, tipo não brincar mal, fazer sempre amizade e ter amor ao próximo. Isso também é muito importante na amizade e na brincadeira das crianças. Ok, e cá na escolinha tu consegues evidenciar partilha ou um senso de amor, como ele disse, naquilo que é a relação com as outras crianças? Sim, Sério? sério. Sério? Sim, muito sério. Tu também podes dar o mesmo testemunho? Yeah. Não estou a sentir assim tanta firmeza naquilo que é a vossa resposta. Sim. E de que maneira é que vocês sentem que devem fazer isso? Será que vos obrigam ou vocês fazem de maneira espontânea? As crianças não devem ser oprimidas ou influenciadas. As crianças têm que saber fazer o bem e o mal. Mas aquilo que as crianças já sabem fazer e a elas não se deixam levar por mal influência. Algumas crianças, eles brincam porque querem brincar, que querem convidar os seus amigos para brincar juntos assim. Então podemos dizer que há crianças que fazem coisas por obrigação, são influenciadas a praticar o mal. Talvez, porque tem muitas crianças que estão habituadas a brincar à toa, brincar mal, porque tem muitas crianças que hoje não têm em casa alimento e nós que estamos aqui devemos agradecer a Deus e brincar direito. Amém. E também podemos compreender, ou quero saber de vocês, se as crianças recebem bem quando recebem de bom grado quando são repreendidas, ou quando os pais, ou algum tio, algum mais velho chama a atenção. Sim, Sério? sim, sério. Tu também pode dizer o mesmo? Não entendi a pergunta. Se tu recebes, quando alguém te chama a atenção, será que tu recebes bem essa repreensão? Depende da pessoa, do jeito que ela vai falar. Sim, se for sim, porque bebê vem aqui, chamar assim nas calma mesmo. E tu também és conotado neste caso? Não sei bem. Por que tu vens à igreja? Venho para agradecer ao Senhor por ter me dado mais um dia de vida. E a quem tem a responsabilidade de te trazer, ou de que forma é que tu chegas à igreja, ou de que forma é que tu chegaste até aqui? Caminhando? Vieste sozinho? Não, com meu irmão. Ok, então teu irmão é quem tem a incumbência de te impulsionar para aquilo que é o ensinamento do evangelho. Tem vezes que sim, tem vezes que não. Oh, não consigo compreender assim. Tem vezes que ele não gosta de vir na igreja, fica chateado com as titias também. As titias mesmo são assim. Tem algumas titias que são incompreensíveis. Tem vezes mesmo que quando quer ficar no cadeirão só fica. Ok, quer dizer, as crianças têm uma dificuldade na interação dentro daquilo que é o seio, né, infantil dentro da igreja. Mas também não seja porque muitas das vezes nessa fase a gente é um pouco chato. Sim, Então concordas ou discordas do que ele disse? discordo. Nesse caso, ele também tem um potencial de fazer com que as titias que ensinam aqui na escolinha ficarem chateadas com aquilo que é o comportamento apresentado por ele. Exatamente. Ok, muito obrigado. Tivemos aqui com duas crianças, dois dos baixinhos deste mês, que nos deram seu parecer sobre aquilo que é a relação entre a infância, na fase da infância, e o Evangelho de Cristo. Que reforço fariam neste mês, que atenção voltariam a deixar para que elas pudessem conduzir, segundo aquilo que a palavra diz, conduzir a criança ao caminho que deve seguir, para que não se venha desviar dele quando crescer? Um conselho que eu daria era que controlassem as crianças
nos momentos das brincadeiras ou no momento dos bonecos que eles assistem, porque nós sabemos que hoje em dia existem muitos bonecos violentos, existem muitos bonecos que Satanás muitas das vezes está naquele boneco e quer entrar na vida das crianças. Então, o conselho que eu deixaria era que prestassem atenção naquilo que as crianças assistem e que incentivassem as crianças a ler mais a Bíblia, a ouvir louvores infantis, que incentivassem as crianças a vir à igreja para que elas pudessem aprender o caminho que elas devem seguir. Conseguimos compreender que lidar com as crianças não é uma coisa simples e fácil e que precisa de uma inteira doação de si mesmo, porque as crianças precisam de amor. E as crianças são seres que aprendem mais olhando do que ouvindo, porque a gente às vezes diz para não fazer e parece que a gente está a lhe dizer faz. E elas fazem aquilo que a gente diz não faz. E nesta compreensão de ideia, de que maneira é que nós podemos ajudar as crianças a terem mais atenção naquilo que é o conselho deixado pelos adultos, pelos pais, pelos instrutores infantis? Bem, como já disseste, as crianças aprendem a ver. Então, se nós, como adultos, mostrarmos a ela o que ela deve fazer, ela vai seguir. Se eu mostrar a uma criança que ela não deve sentar aqui, ela não vai sentar, porque ela viu que eu não sentei. Então, um conselho que eu daria às crianças também era que elas prestassem mais atenção naquilo que os adultos falam, porque nós temos muitas crianças que não gostam mesmo de ouvir, né? Mas isso pode ser trabalhado. Então, que elas prestassem mais atenção naquilo que os adultos falam, porque os adultos sabem que elas têm que seguir um caminho bom. E para elas seguirem um caminho bom, elas têm que fazer aquilo que lhes é dito. Então, esse é o conselho que eu daria a eles. Então quer dizer que as crianças não gostam quando gritam ou quando chegam com uma forma bruta sobre elas? Não. Ok, então consigo compreender um pouco mais aquilo que é a vossa visão inerente a este assunto. Então, quando um adulto vem a chamar a vossa atenção, deve ser com amor e com mansidão. Sim, deve. Ok, então pais lá em casa, fiquem atentos que as crianças não gostam. E não é bom, não é saudável na convivência que gritem com as crianças, que usem violência com as crianças, que usem palavrões com a criança, porque a criança aprende com aquilo que recebe, certo? Sim. Então, a criança aprende com amor para poder lidar com amor com outras crianças. E que conselhos vocês deixariam lá para casa para as outras crianças? O conselho que eu dava lá para todo em geral é que não deixem de orar para ter fé e acreditar em Deus, para pedir a Deus proteger a vossa família em qualquer sítio. E crianças, não se deixam levar por mal influências. Se o teu amigo está a vir falar porque vamos fazer isso, vamos bater aquele colega. Não, crianças, não se deixam levar. Que conselhos tu deixarias para aquelas crianças que não gostam de receber repreensão e são mal comportadas em todo lugar, na igreja, na escola, na vizinhança? É que deixem de ter esses maus hábitos, que possam vir à igreja e tenham bons hábitos. As crianças que, como vimos uma criança que invadiu aqui a nossa entrevista, elas não param. Samara, esperamos ter outras oportunidades para falar sobre os pequenos e aprendemos aqui que devemos ser como crianças. No mês de junho, nós adultos devemos voltar a essa compreensão, porque ainda assim a Bíblia nos diz que devemos ser como os pequenos, estes que têm particularidade da sinceridade, que é um dos princípios de Deus e deve ser um princípio que rege a vida humana. Assim, estamos agradecidos pela tua disponibilidade e pela tua comparência a nos transmitir este que é o teu contributo cá no nosso programa. Obrigada. E qual é o conselho que deixariam para os outros meninos lá em casa? Orar sempre, não fumar, vir à igreja. Se der para faltar, falta, mas não fuma. Também não fica de grupo, aqueles que se catam, isso não vai te levar em algum sítio. Muito bem, e tu? Sejam obedientes, sempre busquem orar, buscar a presença de Deus e nunca desobedeçam os vossos pais. Assim terminamos a entrevista com os baixinhos neste mês de junho. Como eu me identifiquei, porque também sou baixinho. Estamos aqui
Fiquem ligados, continuem a seguir a nossa página Gospel Conversation, porque somos tu e nós.